JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Aqui então, pessoal, eu já fiz toda a costurinha, já tá assim, um lado unido com o outro, já tá bem no formato já que vai ficar. Agora a gente vai só fazer uma carreira de ponto baixo. Então, a gente vai fazer aqui a laçadinha inicial. E vai fazer uma carreirinha de pontos baixos por todo o contorno aqui dessa parte. Então, eu vou fazer aqui uma corrente, vou trabalhando aqui um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Terminando de contornar aqui, a gente vai começar o contorno dessa parte. Então, a gente passa pra cá. E aí, a gente vai colocando um ponto baixo aqui no meio do ponto. E um ponto baixo aqui na base do ponto. Então, para cada ponto que a gente tem aqui atravessadinho, a gente vai colocar 2 pontos baixos. Mas é bem intuitivo, é só você ir observando aí a distância para não ficar nem ponto de mais e nem ponto de menos, tá? A gente vai contornar dessa forma toda essa parte. Vai vir por aqui, contorna aqui, vem por aqui até chegar aqui novamente, tá ok? Chegando aqui ao fim da carreira, depois de contornar toda a peça. Depois, então, de contornar toda a peça, a gente vai prender um ponto baixíssimo no final da carreira, vai arrematar o fio, vou esconder aqui daqui a pouco esse fiozinho de sobra. E agora a gente vai começar a fazer aquelas tirinhas que a gente tem aqui pretas. Então, pegando aí o fio preto, a gente vai fazer aqui 3 tirinhas de 3 tamanhos diferentes. Uma no tamanho pequeno, uma no tamanho médio e uma no tamanho grande. A única diferença que vai ter de uma tirinha para outra vai ser a quantidade de correntes iniciais. Então, o passo a passo ele vai ser idêntico para todas as tirinhas, só vai mudar as correntes iniciais. E a gente vai trabalhar com o fio preto, mas como a visualização fica difícil com o fio preto, eu vou fazer com o fio cinza, para vocês poderem ver o ponto melhor, mas você já sabe que em vez de trabalhar com o fio cinza, você vai fazer com o fio preto, tá ok? Essa partezinha, as 3 tirinhas que a gente vai fazer, nos 3 tamanhos, vão ser feitas com o fio preto e não com o fio cinza, tá? Eu vou fazer aqui com o cinza somente para que vocês possam visualizar melhor os pontos. Então, a gente vai fazer a laçada inicial e vamos fazer um cordão de correntinhas, que vai ser de 8 correntes para o tamanho pequeno, 12 correntes para o tamanho médio e 16 correntes para o tamanho grande. Então, eu vou fazer aqui o de 8 correntes para mostrar a vocês, mas você já sabe que para fazer o tamanho médio, você vai fazer 12 correntinhas. E para fazer o tamanho grande, você vai fazer 16 correntes. Feitas as correntinhas aqui iniciais, a gente vai fazer mais 3 correntes para servir como um ponto alto. Vai vir aqui na 5ª correntinha a contar da agulha e vai fazer um ponto alto. Vamos trabalhar toda a carreira colocando um ponto alto em cima de cada correntinha de base. Terminando a carreira, depois de trabalhar aqui todos os pontos, a gente vai arrematar o fio. Então, a gente corta aqui o fio e depois arremata. Se você quiser, você pode deixar já aqui, nessa parte aqui do arremate, fazer aqui o contorno da tirinha e cortar o fio aqui, deixando esse pedaço aqui
de sobra para a gente já poder usar na hora de fazer a costura, tá? Se você não quiser deixar, não tem problema, mas eu acho interessante porque assim você não precisa fazer um nozinho no início da costura. E aí já economiza aí um trabalho e também já economiza um pouco do fio também, tá? Além de ser mais fácil, é também mais econômico. Mas fica aí a seu critério. Eu não vou arrematar aqui o fio porque, como eu disse, a gente não vai fazer com o fio cinza. A gente vai fazer no fio preto. Então, eu ainda vou fazer aqui no fio preto e aí quando eu fizer eu volto para mostrar a vocês como ficou. A gente vai precisar de 2 tirinhas de cada tamanho. Então, a gente vai precisar de 2 tirinhas feitas aqui com 8 correntes iniciais, 2 tirinhas feitas com 12 correntes iniciais e 2 tirinhas feitas com 16 correntes iniciais. Façam aí todas as tirinhas que vão ser feitas, todas desse mesmo jeito. Faz as correntes iniciais, mais 3 correntinhas para servir como primeiro ponto alto. E aí vai trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base até o fim do cordão de correntes, tá ok? Vou fazer aqui as minhas tirinhas e já volto para mostrar a vocês como a gente vai fazer a costura. Aqui eu já fiz, então, 3 tirinhas nos 3 tamanhos diferentes. Essa aqui no tamanho grande, essa aqui no tamanho médio e essa aqui no tamanho pequeno. 8 correntinhas iniciais, 12 correntes iniciais e 16 correntes iniciais. Aqui, então, eu vou costurar essas tirinhas. Elas têm que ficar ocupando uma carreirinha somente, tá ok? E aí, a gente vai posicionar aqui essa tirinha grande nessa segunda carreirinha aqui. E vamos costurar, sempre centralizando o máximo possível aqui. E aí, você coloca aqui essa primeira, pula uma carreirinha aqui. Nessa próxima, você coloca a tirinha média. Pula uma carreirinha, nessa carreirinha aqui você vai colocar a tirinha pequena, tá ok? E aí vai ficar essas 3 tirinhas. Na hora que você for costurar, você vai ajustando ela aqui para ficar somente em uma carreira, tá? Para não ocupar aqui o espaço de mais de uma carreira e meia, tá? Você vai ter que ir ajustando ela aqui. A lã ela é bem fácil de ajustar, tá? Ela tem aí uma facilidade bem grande para isso. E aí, depois que a gente costurar aqui desse lado, a gente vai costurar as tirinhas desse lado também, da mesma forma, colocando aqui nessa segunda carreira, pula essa aqui. Nessa segunda carreirinha, você coloca a tirinha grande. Pula uma carreira, na próxima você coloca a tirinha média. Pula uma carreira, na próxima você coloca a tirinha pequena, tá? Então, vai ficar assim, espelhado, da mesma forma aqui que a gente fez de um lado, vai fazer do outro, tá? Só fica assim, espelhado. Em vez de começar aqui pela pequenininha, né? Vai fazer dessa forma, grande, média e pequena. Grande, média e pequena, tá? Eu vou fazer aqui as minhas outras tirinhas, porque como eu disse, a gente vai precisar de 2 tirinhas de cada tamanho. Tamanho pequeno, médio e grande. Pra gente poder fazer isso aqui, tá? Vou fazer essas outras tirinhas, vou costurar. E aí, depois que eu tiver já costurado, tudo certinho, aí eu volto pra mostrar a vocês como ficou. A costura, ela vai ser feita com a agulha de tapeçaria. E aí, a gente já pode utilizar esse fiozinho aqui, que como eu disse pra vocês, a gente pode deixar de sobra no momento do arremate de cada partezinha dessa. E aí, você já usa esse fiozinho aqui, passa aqui pela agulha de tapeçaria e vai fazer a costura. A costura é a costura de mão, tá? Então, você vai passando aqui, tenta centralizar o máximo possível na peça e vai costurando aqui, tá? Passando para trás e para frente, passa pela tirinha aqui e vai costurando. E aí, como eu disse, vai encolher aqui dos ladinhos para ela não ficar muito espaçosa, não pegar o espaço da outra carreirinha, tá?
Porque se você deixar ela assim, essa lã ela é bem grossinha, ela se esparrama assim, ela se espalha. Então, você vai puxar aqui, ó, na hora que for costurar o outro lado, vai puxar pra ficar no limite aqui dessa única carreirinha aqui que ela precisa ocupar, tá? Então, ela vai ficar aqui nesse limite. E aqui, em vez de ela pegar aqui, ó, até o meio da carreira, você vai encolher ela aqui pra ela ficar pegando só aqui. Quando você costura, ela fica ali do jeito que você costurou, tá? E assim você vai fazer a costurinha das 3 partes, obedecendo aí essas carreiras que eu falei com vocês, que é pra onde a gente deve colocar. E feita essa costura, que é uma costura normal mesmo, tá? A única diferença é que a gente vai estar usando o fio que a gente trabalhou, a tirinha, e a agulha de tapeçaria, que é essa aqui. Tem esse espacinho aqui bem grande, dá pra gente passar tranquilo o fio que a gente trabalhou na peça, tá? Vou fazer isso então, vou terminar aqui essa colocação dessas tirinhas. E aí, quando estiver pronto, eu volto para mostrar vocês como ficou. A gente vai fazer aqui a laçada inicial. E vamos fazer um cordão com 20 correntinhas iniciais. Vou trabalhando as correntes até completar as 20 correntinhas que a gente precisa. Terminando aqui as 20 correntinhas, a gente vai fazer mais uma corrente para servir como um ponto baixo. Vai vir aqui na terceira corrente a contar da agulha e vai fazer um ponto baixo. Vou trabalhar aqui um ponto baixo em cima de cada ponto de base até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai virar para o outro lado para começar a próxima carreira. Uma corrente para servir como um ponto baixo, venho no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. No próximo, novamente, um ponto baixo. Vou trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto de base até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai virar para o outro lado e vai fazer mais uma carreira só de pontos baixos. Então, a gente começa com uma corrente para servir como primeiro ponto baixo. Vamos colocando um ponto baixo em cima de cada pontinho de base até o fim da carreira. Terminando a carreira, a gente já pode arrematar o fio. Mas, se você quiser, você pode deixar aqui um pedaço de sobra para que a gente já possa fazer a nossa costura com esse fiozinho, com essa sobrinha, tá ok? Então, você deixa aqui um pedaço e aí corta o fio. Depois, a gente vai usar esse fiozinho aqui para fazer a nossa costura no nosso gorrinho. A costura dessa partezinha aqui, ela vai ser feita com agulha de tapeçaria, o próprio fio usado na confecção. E aí, aqui eu já deixei esse pedacinho de sobra para já poder usar aqui na costura. E aí, eu vou passar aqui para a base de correntinhas. E vou costurar aqui por essa partezinha aqui no nosso gorrinho. Então, você deixa aqui a parte da frente marcadinha e vai aplicar aqui na parte de trás, bem aqui no meinho. Então, se você precisar, você pode até dobrar assim. E aí, aqui tá o meio certinho do nosso gorro, é o meio da parte de trás, né, do gorro. Então, a gente tem aqui a parte da frente, aqui é o meio da parte de trás. A gente vai fazer a costura dessa partezinha aqui, bem aqui na parte de trás, no meio aqui, né, da parte de trás do gorro, tá? Então, vai ser aqui nessa partezinha. A costura, ela vai ser uma costura normal mesmo, você vai passando aqui a agulha por dentro aqui do gorro e passa de novo aqui nessa partezinha, nessa cristazinha aqui. E aí, passa aqui e leva pro gorro novamente.
Sai aqui com a agulha, passa na crista. Passa aqui voltando na crista, passa pelo gorro. E assim a gente vai costurando toda essa partezinha aqui, tá? Até terminar aqui a costura. Vai ficar desse jeito aqui. Vou costurar aqui então, e aí depois que eu terminar eu volto para mostrar a vocês como ficou. Aqui então, pessoal, já coloquei, já fiz toda a costura aqui, fica bem legal. E agora a gente vai começar a prender a parte da armadura, na parte da frente aqui do nosso gorro. Aqui então, depois de fazer a costura de todas as tirinhas, então fica daquele jeito que eu falei com vocês, tá? Fica ocupando aqui, ó, só uma carreirinha. Pulou uma carreirinha, vai vir a outra tirinha, que vai ocupar só uma carreirinha também. Pula uma carreira, na próxima a gente coloca a última tirinha, que vai ocupar só uma carreirinha também, tá? Então aqui vão sobrar 2 carreirinhas e aqui também 2 carreirinhas, tá? Fica desse jeito aqui a nossa armadura e já tá pronta para ser colocada aí no restante do gorro. Agora então a gente vai aplicar aqui o botão, e aí você pode fazer aqui essa aplicação com linha de costura, tá? Ou também pode fazer com linha de crochê, que é a que eu tô utilizando aqui, tá? Pode fazer das duas formas que vai dar certo, tá? Use aí a que você tiver em mãos e a que você quiser. Com a linha de crochê eu acho que fica mais firme, mas com a linha de costura normal, você pode fazer aí uma costura forte também, e aí vai ficar firme da mesma forma, tá? Da mesma maneira. Eu não aconselho a utilizar a lã, porque primeiro que ela é mais grossa, então não vai passar aqui no espacinho, no buraquinho do botão. E segundo que para apertar a lã, se você apertar muito a lã, às vezes ela rompe. E aí isso é um problema. Então com a linha a gente já não tem esse problema, você pode apertar bastante que não vai ter nenhum problema aí. A gente vai colocar esse botão aqui, medindo aqui 3 carreiras. Então a gente tem essa primeira carreirinha aqui do meio ponto alto, 3 carreiras de ponto alto. Nesse espacinho aqui da divisão aqui da carreira, da terceira com a quarta carreira, a gente vai colocar o botão. Vai deixar aqui mais ou menos uns 3 dedinhos daqui da parte da frente. Vai colocar aqui. Vou passar então aqui esses fios para trás. E aqui eu vou fazer um nozinho para prender. Pode apertar bastante, que é para deixar o botão bem firme. Aqui o botão já tá bem firme. Vou terminar aqui então essa costurinha, vou fazer mais um nozinho aqui, depois eu vou arrematar esses fios. Agora eu vou aplicar o botão do outro lado, fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui. Depois de colocar aqui os 2 botões, a gente vai colocar a armadura
é só passar aqui pelo botãozinho. E aí, já tá pronto o nosso gorro medieval. Se você quiser fazer esse gorro aqui em outro tamanho, é só você conferir aí a tabela que eu deixei para vocês numa outra aula. Essa tabelinha, ela vem aí com a indicação, né, de tamanho de gorro para qualquer idade. E aí você pode se basear nela para poder fazer o seu gorrinho, tá ok? Eu também deixei uma dicasinha de como fazer, como utilizar essa tabela. E aí já tem uma explicaçãozinha também, bem legal nesse vídeo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, não esqueça de clicar em gostei, compartilhar o vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva-se para você ficar sempre por dentro das novidades, tá ok? Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado para você.